Eu não te quero mais. Arrume suas coisas e suma daqui até amanhã. Com essa única frase fria e sem coração, o ar da sala de estar à meia-noite deveria ter congelado sólido. À minha frente, uma mulher estranha com batom vermelho chamativo se agarrava ao braço do meu marido como um troféu. E ao lado dela, meu marido, acenando com satisfação. Ela nem consegue me dar um filho e não traz nada para a mesa. Isso é o melhor. Palavras tão inacreditáveis foram jogadas casualmente nesse espaço surreal. No entanto, eu, a pessoa que acabara de receber essa sentença irracional, não derramei uma única lágrima. Simplesmente passei uma caneta calmamente sobre os papéis de divórcio empurrados à minha frente. Mas naquele momento nenhum deles, sorrindo presunçosos diante de mim, poderia imaginar, desde o instante em que me descartaram como um bem inútil, a vingança silenciosa que explodiria as vidas deles em pedaços já havia começado. Os ponteiros do relógio acabavam de passar das 11 da noite. A mesa de jantar, feita do meu mármore favorito, que eu polia sem falta todos os dias, agora tinha um único conjunto de papéis de divórcio jogados sem cerimônia no centro. Aposto que você está chocada se perguntando do que se trata, disse meu marido, Bruno Oliveira, com a voz nojenta de alegria, como um homem que acabara de realizar um grande sucesso. Aos 37 anos, ele havia sido recentemente promovido a vice-presidente em sua empresa, um sonho acalentado por muito tempo. Talvez por isso, ele havia se tornado mais cheio de si do que nunca. Uma arrogância condescendente agora estava permanentemente gravada em seu rosto. Apertada firmemente ao lado de Bruno, estava uma mulher de aparência chamativa, provavelmente no meio dos 20 anos. Uma bolsa de marca de luxo descansava em seu colo. Seu perfume enjoativo enchia a sala de estar silenciosa. Sinto muito, Sra. Vargas, disse a mulher que se apresentou como Larissa. Mas Bruno insistiu que quer construir uma nova vida comigo. Embora falasse palavras de desculpas, seus olhos estavam cheios de um claro senso de superioridade e desprezo por mim. Algumas pessoas simplesmente não conseguem competir quando um casal de verdade se une, não é? As palavras de Larissa, seguidas por um leve risinho, eu simplesmente a encarei em silêncio. Um casal de verdade. Essas palavras no passado teriam sido uma lâmina afiada, perfurando profundamente meu coração. Perdi meus pais em um acidente repentino quando era criança e cresci sendo passada de casa de parente em casa de parente. Em todos os lugares, eu era tratada como um fardo indesejado, me sentindo pequena e deslocada. Ainda assim, estudei desesperadamente, ganhei uma bolsa de estudos e fui para a faculdade. Trabalhei até os ossos para finalmente conquistar uma vida normal e feliz, um lar quente. Era isso que meu casamento com Bruno deveria ser. Larissa está certa. Conexões são o que importam. Afinal, a sogra interferiu com voz estridente, recostada no sofá. Ela sempre fora uma pessoa estranhamente obcecada por status social e aparências. Uma garota sem família, sem background. Não traz nada para a mesa. Pensar que meu filho se casou com uma mulher totalmente desconhecida foi uma desgraça para o nome desta família. Desde o início do nosso casamento, ela havia atirado tais palavras contra mim sem pensar duas vezes. Bruno, que inicialmente me defendia, teve uma mudança drástica de atitude conforme subia na escada corporativa. Começou a me ignorar com um estalar de língua quando eu falava, e seus acessos de raiva por coisas triviais se tornaram diários. Ultimamente, ele ficava fora até altas horas da noite como esta. Uma mulher de uma boa família com conexões como Larissa é mais adequada para ficar ao meu lado agora. Não uma ninguém como você. Você entende, não é? Bruno olhou para mim com olhos frios, como se olhasse para um móvel velho e indesejado. Além disso, você não tem família para voltar, ninguém para te apoiar. Você não tem nada. Você é uma mulher vazia. Assim que eu parar de te sustentar, você nem conseguirá sobreviver. Vou cobrir o depósito de segurança deste apartamento. Então é só assinar os papéis e cair fora. Ouvindo suas palavras, percebi que meu coração havia se tornado completamente, quase perturbadoramente frio. Não havia tristeza, nem raiva, nem mesmo desespero. Havia apenas uma resignação silenciosa, uma confirmação final. Então essas pessoas realmente são irremediáveis. Vendo meu silêncio, os três pareceram entender mal, achando que eu estava chocada demais para falar. Bem, apresse-se e assine, a sogra instigou, batendo as unhas na mesa. Tenho certeza de que você não tem para onde ir,
Mas seu tempo nesta casa acabou. Eu expirei lentamente e peguei a caneta esferográfica da borda da mesa. Sem hesitação, escrevi suavemente meu nome e assinei os documentos. Então, calmamente empurrei os papéis de volta para Bruno. Hã? Bruno soltou um som atordoado com minha ação inesperadamente rápida. Ele esperava que eu chorasse e implorasse para ficar? Eu lentamente levantei a cabeça e olhei para o rosto de cada um deles. Como desejam, eu desaparecerei. Minha voz foi surpreendentemente baixa e clara, até para mim mesma. Naquele instante, o ar na sala de estar pareceu congelar. O sorriso triunfante de Larissa se apertou ligeiramente, e minha sogra franziu a testa com expressão cansada. Mas Bruno rapidamente descartou com um riso de escárnio. Hã? Não finja ser forte. Você logo estará perdida na rua e vai perceber o quanto precisava de mim. Ele disse isso e guardou presunçosamente os papéis de divórcio em sua pasta de designer cara. Observando seu rosto triunfante, eu sorri silenciosamente para mim mesma. Sim, adeus, Bruno. Você pode não saber, mas eu não sou o tipo de mulher que simplesmente aceita a derrota em silêncio. Você logo aprenderá isso até a medula dos ossos, porque a vingança silenciosa e calculada que venho preparando meticulosamente já entrou em sua fase final. O quanto eu havia ansiado por aquilo que considerava uma família calorosa, Bruno, mais do que qualquer um deveria saber. Provavelmente era por isso que ele conseguia pronunciar palavras tão cruéis com tanta facilidade. Meus pais faleceram em um acidente de carro repentino, quando eu tinha apenas 6 anos. A mesa de jantar quente, cheia de risadas, o cheiro gentil da minha mãe, a mão grande do meu pai, coisas que eram certas até ontem, escaparam para sempre dos meus dedos, acompanhadas pelo som perfurante das sirenes. Minha vida a partir de então foi tudo menos tranquila. Tendo perdido minha família, fui passada entre parentes. Aquela garota está vindo de novo. Mal temos o suficiente para nós mesmos. É melhor colocá-la em um orfanato. Cresci sempre ouvindo os sussurros perfurantes dos adultos por trás das portas fechadas de quartos mal iluminados. Eu sou uma presença indesejada e onerosa. Essa realidade fria e cruel plantou uma raiz profunda e escura, chamada solidão em meu jovem coração. Por isso, trabalhei desesperadamente para não ser um incômodo para ninguém. Equilibrei múltiplos empregos de meio período enquanto estudava furiosamente, recebi uma bolsa para a faculdade e lutei duro para encontrar um emprego durante uma crise econômica, conquistando uma vida independente com minhas próprias mãos. E no final desse esforço sangrento, a felicidade modesta e ordinária que finalmente conquistei foi meu encontro com Bruno em nosso casamento. Quando nos conhecemos, Bruno era um jovem realmente gentil e sincero. Quem se importa se você não tem paz? Isso é prova de que você trabalhou tanto sozinha, Helena. De agora em diante, serei sua família de verdade. Você não precisa mais chorar sozinha. Na noite em que ele propôs, em um restaurante com vista para o skyline de São Paulo, ele segurou minha mão com força, e eu não vi falsidade em seus olhos. Eu acenei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com este homem, eu poderia construir um lar quente, não importa quais dificuldades enfrentássemos. Acreditei nisso do fundo do meu coração, sem dúvida. No entanto, aquela ilusão passageira começou a desmoronar com estrondo, desde o dia em que fomos conhecer os pais dele para o anúncio do casamento. Oh meu, você não tem pais e foi passada de parente em parente, pessoas que nem conhecemos. Que pena. Mas há muitas jovens de famílias muito melhores para o nosso Bruno. Sua mãe me olhou de cima a baixo enquanto eu ficava nervosa fazendo reverência pela primeira vez e soltou um longo suspiro. Para minha sogra, que vinha de uma longa linhagem de proprietários de terra em Minas Gerais e era uma feroz crente em status social, eu, uma órfã sem conexões, não era nada mais que uma pobretana desconhecida. Uma garota sem família não tem noção de decoro. Até o jeito como você fala revela sua falta de criação adequada. Essa se tornou sua frase favorita para direcionar a mim. Sempre que visitava a casa deles nas festas, eu nem era autorizada a sentar, forçada a trabalhar como uma empregada. E no meio das reuniões familiares ela continuava: essa garota é realmente inútil. Não pode ser ajudado dado seu background, me tornando motivo de riso para todos os parentes. Ainda assim, nos primeiros anos, Bruno me defendia, dizendo: não se preocupe com o que minha mãe diz, eu te amo. A única razão pela qual eu conseguia suportar todo o assédio cruel
era que ele estava do meu lado. Mas a maré virou decisivamente depois que Bruno foi promovido a vice-presidente aos 35 anos, com velocidade sem precedentes. Com uma posição importante, ele começou a se associar com executivos da empresa e presidentes de firmas clientes e gradualmente se tornou obcecado com seu próprio status e aparência. Como esposa de um VP, você precisa se vestir melhor. Você parece tão maltrapilha. Uma mulher como você, sem parentes influentes, é uma completa desvantagem para minha carreira. As palavras que saíam de sua boca, antes que eu percebesse, haviam se tornado idênticas às de sua mãe, me olhando de cima como um ser humano de classe baixa. Voltar para casa tarde toda noite se tornou a norma. Se eu esperasse acordada por ele por preocupação, ele estalava: "Você está me monitorando? Que irritante." Inversamente, se eu fosse dormir primeiro, ele estalava a língua com desagrado. Volto para casa exausto e não tem ninguém para me receber na porta. A menor coisa que o desagradava resultava em portas batendo e tratamento de silêncio por dias. Esse tipo de abuso emocional insidioso se tornou parte da vida diária. Não haja tão superior quando vive do dinheiro que eu ganho. Você é uma reles que não consegue sobreviver sem mim. Essa era sua frase favorita para me encurralar mentalmente. E o golpe final no nosso relacionamento foi a sombra de outra mulher. O cheiro enjoativo de perfume, não o meu, vindo de suas camisas descartadas. O constante zumbido de notificações em seu smartphone. Quando eu questionava, ele simplesmente ria, dizendo: "É trabalho. É um mundo que você, com sua vida protegida, não entenderia." E me dispensava. Não demorou muito para eu perceber que ele estava tendo casos secretos com sua subordinada. Larissa, a pessoa gentil que uma vez prometeu ser minha família, não existia mais neste mundo. Tudo o que restava era um homem de coração frio que vivia apenas para sua própria vaidade rasa e desejos. Um homem que pisaria na minha indignidade sem pensar duas vezes. No fundo do closet do quarto, eu soltei uma respiração quieta. Ainda conseguia ouvir as risadas vulgares dos três da sala de estar. Será que ela está no quarto chorando os olhos agora? Está tudo bem, Bruno. É só chutar aquela garota esquisita para fora. A partir de amanhã, Larissa será a verdadeira dona desta casa. Ouvindo aquelas vozes sem coração, eu, com um coração desprovido de toda emoção, silenciosamente peguei meu smartphone. Na tela, o horário agendado da empresa de mudanças que eu já havia arranjado brilhava. Sim, riam o quanto quiserem. Esta noite, quando vocês acreditam que roubaram tudo de mim, será a última noite pacífica das vidas de vocês. Do lado de fora da janela, um vento quieto havia começado a soprar, como se anunciasse o amanhecer da minha nova vida. Com um estrondo áspero, a porta do quarto foi aberta. Enquanto eu silenciosamente arrumava minhas roupas em uma mala na frente do closet, a presença dos três se assomava atrás de mim. O rosto de Bruno estava ligeiramente corado, talvez por começar a celebração na sala de estar, e ele segurava um copo meio vazio de uísque caro. Atrás dele, Larissa e sua mãe espiavam com sorrisos predatórios. Já arrumando? Pelo menos você é obediente. Acho que seu tipo de criação faz você arrumar rápido quando é hora de ir, disse Bruno, encostado no batente da porta e tilintando o gelo no copo. Como se fosse uma deixa, Larissa acrescentou com voz docemente enjoativa: "Nós estaríamos em apuros se você deixasse suas roupas velhas e sem graça aqui. Então, por favor, certifique-se de levar cada última coisa com você. Preciso encher o closet com todos os meus novos vestidos." Isso mesmo. Este quarto já está impregnado com o fedor de pobreza. Vamos ter que chamar um serviço de limpeza profissional amanhã e fumigar o lugar todo. É isso que acontece quando alguém sem background cruza nossa porta, disse a sogra, apertando o nariz e soltando um suspiro exagerado na minha direção. Suas palavras eram atiradas contra mim uma após a outra como espinhos afiados, mas elas não causavam mais nenhuma ondulação em meu coração. Seu veneno, que outrora rasgava meu coração em pedaços, agora soava para mim como nada mais que uma farsa ridícula. Eu parei o que estava fazendo e lentamente me virei. Não se preocupem, vou levar cada última das minhas coisas, não só minhas roupas, mas tudo esta noite. Eu não faria nada tão incivilizado como deixar minha presença permanecer em sua magnífica casa nem mais um momento. Podem ficar tranquilos.
Minha resposta completamente calma fez Bruno franzir ligeiramente a testa. Ele esperava que eu fosse uma bagunça chorosa e implorando, e minha atitude devia parecer profundamente inquietante para ele. Hã? Não finja ser forte. Bruno levantou a voz, tentando esconder sua irritação. Onde você acha que uma mulher sem para onde ir, como você pode ir no meio da noite? Provavelmente vai encontrar algum motel barato na periferia da cidade, certo? Com meu dinheiro. Escute, assim que você sair desta casa, nunca mais será permitida voltar. Não venha chorando para mim pedindo ajuda depois. Chorando para você? Eu soltei uma risada, uma genuinamente divertida. O que você está entendendo mal? Eu sou grata. Finalmente estou sendo libertada deste lugar sufocante, dos dias de me encolher com seu abuso, suportando o assédio interminável da minha sogra e chorando sobre a sombra da sua amante. Estou realmente feliz por me livrar daquele drama patético. O que você disse? O rosto de Bruno mudou de cor. Um homem que se orgulhava de ser elite. Um homem cujo ego era uma montanha frágil, não conseguia suportar ser dispensado como patético por alguém que ele olhava de cima. Sua mão segurando o copo começou a tremer de raiva. Larissa imediatamente deu um passo à frente. Com licença, mas você deveria parar com essas uvas azedas. Para alguém com seu background, você deveria ser grata pelo resto da vida por ter se casado com um elite de uma grande empresa como Bruno. Uma Reles como você nem teria tido uma vida decente se ele não tivesse te recolhido. Larissa inflou o peito triunfantemente e se agarrou ao braço de Bruno novamente. Larissa está absolutamente certa. Agora o ar em nossa casa finalmente pode estar limpo. A sogra interferiu com sua voz aguda. Eu olhei para Bruno, seu rosto contorcido de raiva, e as duas mulheres atiçando as chamas como se fossem criaturas de um mundo separado e distante. Um elite de uma grande empresa, você diz. Eu lentamente voltei meu olhar para encontrar o de Bruno. Certamente você pode ter um título impressionante agora, mas eu me pergunto quanto tempo essa fachada vai durar. Você nem parece perceber quão fina é a camada de gelo em que está pisando. Que diabos você está tentando dizer? A voz de Bruno caiu. Meu tom quieto, porém confiante, pode ter acionado um senso instintivo de crise nele. Agora mesmo, Larissa, você mencionou um casal de verdade. E sogra, você acredita que conexões são mais importantes que qualquer coisa. Mas o que vocês sabem sobre parceria real, um relacionamento construído sobre mentiras, vaidade e disposição para atrair pessoas pelos próprios desejos? Que parte disso é real? No momento em que eu disse isso, o rosto de Bruno ficou vermelho de fúria. Você. Quem você pensa que é para falar assim? Quem você pensa que colocava comida na sua mesa? Ele gritou e estava prestes a se lançar sobre mim. Foi exatamente naquele momento. Ding-dong. O toque claro do interfone ecoou pelo apartamento silencioso. Os três pularam, seus corpos congelando. Quem é esta hora? Bruno murmurou cansado. Enquanto eu silenciosamente fechava o zíper da minha mala, respondi: é a empresa de mudanças aqui para levar minhas coisas. Uma empresa de mudanças? Sim. Eu arranjei uma equipe de profissionais especializada em mudanças noturnas há alguns dias. Eu disse a você, não disse? Eu estarei fora esta noite. Eu puxei uma pesada maleta preta do fundo do closet. Uma maleta que eu havia mantido escondida por muito tempo. Dentro, dormindo como uma pilha grossa de arquivos, estava um tesouro de evidências que eles nunca quereriam ver à luz do dia. Eu segurei firmemente a maleta e passei pelos três, que ficaram ali atordoados. Vão em frente, celebrem com sua nova família de verdade, porque esta será a última noite pacífica das vidas de vocês. Sem olhar para trás uma única vez, eu caminhei em direção à porta da frente, onde o interfone ainda tocava. Atirado nas minhas costas estava apenas a presença dos três, envoltos em um silêncio atordoado e sinistro. Nesta noite, o mundo frágil que Bruno e os outros acreditavam ter construído começaria a desmoronar com um estrondo ensurdecedor. O sino de início havia acabado de tocar silenciosamente. Quando abri a porta da frente, 4 homens robustos em ternos pretos impecavelmente cortados estavam ali, alinhados em silêncio. Nossas desculpas pela hora tardia. Viemos buscar os pacotes, disse o homem que parecia ser o líder, com uma profunda reverência. Sem outra palavra, eles começaram a carregar eficientemente as caixas e malas que eu havia empilhado na entrada.
Talvez assustados por sua eficiência impecável e estranho ar de intimidação, Bruno e os outros que me seguiram ficaram momentaneamente sem palavras, mas rapidamente recuperaram sua arrogância característica, cruzaram os braços e zombaram. O que é isso? Você chamou uma equipe de mudanças bem dramática. Está tentando fazer um show final com as últimas economias? Aposto que é do fundo que você desviou do dinheiro que eu ganhei. Para alguém sem background, você certamente tem muito orgulho, Bruno zombou. Seguindo sua deixa, uma chuva de palavras maliciosas começou a sair das bocas dos três. Ah, sério? Segurando aquela maleta preta pesada com tanta força. Aposto que está cheia de roupas baratas e lixo, Larissa disse, apontando para a maleta na minha mão e rindo zombeteiramente. Ela sorria inocentemente, sem suspeitar nem por um momento que seu conteúdo era um maço de evidências de fraude e infidelidade que acabaria com as vidas deles. Além disso, você é tão sem graça, Sr. Vargas. Você não tem nenhum glamour para andar ao lado de um elite como Bruno. Todo mundo na empresa diz que ele fica muito melhor comigo ao lado. Agora o casal certo finalmente pode ficar junto. Larissa se aconchegou a Bruno, agarrando seu ombro. Larissa está absolutamente certa. Agora o ar em nossa casa finalmente pode estar limpo, a sogra disse, abanando teatralmente o rosto com a mão e me encarando como se olhasse para algo sujo. Só de pensar em respirar o mesmo ar que uma mulher sem família para falar já era suficiente para me deixar enjoada todos os dias. Bruno, certifique-se de que o lugar seja arejado profissionalmente amanhã. Não podemos ter nenhuma pista daquele azarão ou pode atrair má sorte para sua carreira. De agora em diante, uma jovem adequada com criação e classe como Larissa protegerá esta casa. Estou tão aliviada. Eu sei, mãe. Honestamente, foi um momento de indiscrição juvenil. Mas pensar que tive pena e me casei com uma mulher sem valor nenhum é a maior mancha da minha vida. Uma mulher sem valor. As palavras que ele falou naquele dia, de agora em diante serei sua família, prometendo me salvar do fundo do poço. O que eram elas para ele? Eu era apenas uma ferramenta conveniente para lisonjear seu próprio senso de bondade, ou talvez apenas uma empregada para cuidar dele, até ele subir na escada. Os insultos e humilhações eram atirados contra mim um após o outro, mas meu coração permanecia estranhamente calmo. Mais que raiva, eu sentia pena pela feiura sem fundo das pessoas à minha frente. Todos os pacotes foram carregados. O homem de terno relatou silenciosamente. Obrigada. Vamos? Eu acenei para eles e estava calçando os sapatos para sair, quando Bruno gritou atrás de mim como para dar o golpe final. Ei, Helena, escute bem. Quando me virei, Bruno estava com os braços cruzados, olhando para mim com um rosto como se fosse um ser moralmente superior. A partir de amanhã, você não terá casa para voltar, nenhuma família para contar. Você será lixo certificado completamente sozinha. Mesmo se acabar passando fome na rua, não ouse ligar para meu escritório. Se você estiver se arrastando na calçada, talvez eu jogue uma nota de R$10. Haha, Bruno, você é bondoso demais. R$10 é demais para alguém como ela. Larissa bateu palmas e explodiu em risadas enquanto a sogra acenava com satisfação. Eu gravei a imagem dos rostos feios e distorcidos deles na memória. Vou devolver essas palavras exatamente como vocês disseram, mas nem vou jogar R$10. O que você disse? Enquanto Bruno estava prestes a ficar com raiva novamente, eu silenciosa, mas firmemente fechei a porta da frente. Um baque surdo ecoou no corredor do apartamento, fechando completamente suas vozes sujas atrás da grossa porta de aço. O ar frio da noite roçou minhas bochechas coradas. Ao sair do lobby do prédio, eu silenciosamente entrei no banco do passageiro do veículo que esperava. Você tem certeza disso, madame? O homem mais velho atrás do volante perguntou em voz baixa. Era uma voz profunda e composta demais para um simples carregador. Sim, eu vi mais que o suficiente da verdadeira natureza deles. Eu disse, segurando a maleta no colo e olhando para a paisagem noturna de São Paulo fluindo pela janela. A partir de amanhã, apague todos os traços de mim. Certifique-se de que eles nunca possam me encontrar novamente. Entendido, madame. E assim eu, Helena Vargas, a supostamente impotente esposa, desapareci completamente das vidas de Bruno e dos outros. Naquele apartamento, eles provavelmente estavam abrindo uma garrafa de vinho caro, brindando a vitória agora que o incômodo havia ido embora.
No entanto, naquele momento, eu ainda não imaginava que eles lançariam outro ataque ainda mais desprezível na tentativa de me empurrar ainda mais para o abismo. Na manhã seguinte a que saí silenciosamente do apartamento, fui levada à suíte presidencial no último andar de um dos hotéis de luxo mais exclusivos de São Paulo. Acordar em uma cama luxuosa de branco puro e tomar um gole de chá Earl Grey, recém-preparado enquanto olhava para o skyline de São Paulo pela janela enorme, esse simples ato encheu meu coração com um senso inédito de libertação pacífica. Mas aquela tranquilidade foi destruída por uma única chamada recebida que fez meu smartphone vibrar. A tela mostrava uma chamada da diretora do Lar das Crianças Esperança, a instituição onde eu havia ficado quando criança. A diretora era uma mulher que me tratara como filha e continuou cuidando de mim mesmo depois que me tornei adulta. Alô, dona Helena, o que houve ligando tão cedo pela manhã? Eu respondi com voz alegre, mas do outro lado do receptor veio a voz da diretora incomumente tensa e trêmula. Helena, graças a Deus, você está segura? Onde você está agora? Está machucada? Machucada? Não, não estou machucada. O que aconteceu? Você parece tão frenética. Agora há pouco, Bruno ligou para o lar. Ele estava absolutamente furioso, ela disse. Ouvindo as palavras da diretora, eu estreitei os olhos. Bruno havia recorrido a uma tática vil para me isolar socialmente e me encurralar completamente. De acordo com a diretora, Bruno havia ligado para o lar logo cedo pela manhã e gritado com ela. Aquela maldita Helena fugiu com outro homem, levando milhões dos meus reais. Se ela vier chorando para vocês, não ousem ajudá-la. Se deixarem ela colocar um pé na propriedade, vou processar esta instituição por abrigar uma criminosa. Com minhas conexões, posso fazer todas as doações para esse lixo pararem instantaneamente. Minhas mãos tremeram de raiva com as mentiras descaradas e ameaças desprezíveis. As únicas coisas que eu havia levado foram minhas economias pessoais de antes do casamento e meus pertences. Eu não havia tocado um único centavo do dinheiro de Bruno. Pelo contrário, eu havia coberto a maioria das despesas domésticas com dinheiro do meu emprego de meio período. O salário de Bruno havia todo desaparecido em contas de bar para manter sua imagem e presentes para sua amante. Helena, eu te conheço melhor que ninguém. Sei que você não é o tipo de pessoa que faria algo assim. Mas com seu marido naquele estado, não se sabe o que ele pode fazer. Talvez você deva falar com a polícia. A voz da diretora era uma mistura de profundo afeto e medo pela minha segurança. Dona Carmen, sinto muito por tê-la preocupado, mas está tudo bem. Eu tenho um lugar seguro para ir, e a ideia de que eu roubei dinheiro é uma mentira completa. Eu absolutamente não causarei nenhum problema para o lar. Então, por favor, não se preocupe. Eu tranquilizei a diretora na voz mais calma que consegui e desliguei. Imediatamente depois, notei uma mensagem de voz de Bruno no meu telefone. Quando apertei play, sua voz familiar cheia de malícia e triunfo ecoou pela suíte silenciosa. Ei, Helena, está tremendo em alguma esquina de rua agora? Fiquei surpreso ao ver todo o seu lixo sumido esta manhã. Você até levou os pratos que Larissa planejava usar. Quão patética você pode ser, mas seus truques baratos não vão funcionar comigo. Eu congelei todos os cartões de crédito e contas bancárias que você usava logo cedo esta manhã. E também fiz uma ligação para aquele patético lar das crianças que você tanto ama. Eu disse a eles, você é uma ladra. Agora você não tem lugar para ir, nem dinheiro, nem ninguém para ajudar. Como se sente? Sente o peso completo da sua impotência? Se você vier se arrastando para mim até esta noite, talvez eu te dê R$100. Venha e peça desculpas de joelhos. A mensagem terminou abruptamente. Bruno realmente acreditava que estava no controle completo. Os cartões de crédito e contas da família que ele mencionou eram aqueles que eu nunca tinha permissão para usar. Então congelar-los não significava nada para mim. No entanto, o fato de que ele, acreditando que eu era uma órfã pobre e indefesa, havia virado suas presas contra as pessoas que eu amava, esse fato acendeu uma chama azul fria bem fundo no meu peito. Eu lentamente me aproximei da janela. Abaixo de mim, a cidade de São Paulo se espalhava como um modelo em miniatura. Então é assim que você quer me esmagar. Até agora, não importa quão terrivelmente Bruno me tratasse, eu havia pensado que bastava sair silenciosamente sem fazer ondas. Acreditava que poderia apenas observar de longe enquanto eles se autodestruíam depois que eu deixasse os papéis de divórcio.
Mas ele havia cruzado uma linha que nunca deveria ter cruzado. Ele ameaçou o lar que me criou e tentou destruir o espaço seguro de crianças inocentes. Ele acreditava sem dúvida que era o poderoso e eu a fraca, que pessoas sem poder ou dinheiro só podiam ser oprimidas e forçadas ao silêncio submisso. É por isso que eu tenho que ensiná-lo. Tenho que mostrar a ele que tipo de desespero espera uma pessoa que constantemente julga os outros como inúteis e olha de cima para eles. Muito bem, Bruno. Se é isso que você quer, eu vou apagar você e seu orgulho frágil completamente da sociedade. Eu peguei meu smartphone e disquei um certo número. A chamada conectou após apenas um toque. Bom dia, Certa. Vargas. Dormiu bem? A voz do outro lado era a voz calma e composta do homem mais velho que havia me buscado na noite anterior, atuando como motorista da empresa de mudanças. Ele era meu assistente executivo pessoal, Harrison. Sim, dormi muito bem, Harrison. Sobre o plano, eu disse silenciosamente, olhando para meu próprio reflexo de olhos frios na vidraça da janela, sem mais contenção. Adiante o cronograma. Quero que tudo seja colocado em movimento. A partir de hoje. Entendido, Certa Vargas. Mobilizaremos todos os recursos do Grupo Horizonte Capital imediatamente. Bruno e os outros que haviam zombado de mim por ser uma órfã solitária ainda não tinham ideia. Eles não sabiam o maior segredo de todos, que eu era Helena Vargas, a filha adotiva do fundador do colossal grupo de investimentos Horizonte Capital, que move a economia brasileira por trás dos panos, e a vice-presidente que detinha o poder de fato de vida e morte sobre a própria empresa onde ele trabalhava. Algumas horas depois, uma batida discreta soou na pesada porta da suíte presidencial, e meu assistente Harrison apareceu. Ele segurava uma pilha grossa de arquivos nos braços. Certa. Vargas. Minhas desculpas pela espera. Reuni todos os documentos que você solicitou. Obrigada, Harrison, mas vamos deixar o Certa. Vargas de lado por enquanto. A partir de hoje, estou atuando como vice-presidente. Quando eu disse isso e me virei para encará-lo, os olhos de Harrison se estreitaram e ele curvou a cabeça profundamente. A pessoa parada ali não era a esposa lamentável com roupas antigas e simples da noite anterior. Vestida em um terno azul marinho lindamente cortado que se ajustava perfeitamente ao meu corpo, eu estava com as costas eretas, a própria imagem de Helena Vargas, a vice-presidente que lidera o colossal grupo de investimentos Horizonte Capital. O Grupo Horizonte Capital é um mega conglomerado que investe vastas somas em várias empresas, tanto no país quanto no exterior. E não é exagero dizer que apoia a economia brasileira nas sombras. Meu nome legal é Helena Vargas. Arthur Horizonte, o fundador e ex-presidente do Grupo Horizonte, é meu pai adotivo. Depois de perder meus pais aos 6 anos e ser passada entre parentes, acabei no lar das crianças Esperança. Foi meu pai adotivo quem havia apoiado o lar com grandes doações por muitos anos. Esta criança conhece uma dor profunda. Por isso, mais que ninguém, ela entende a dor dos outros. Ela tem olhos fortes e gentis. Foi o que meu pai adotivo disse para mim. A garota solitária que sempre lia um livro sozinha em um canto da sala, enquanto gentilmente estendia a mão. Depois de ser adotada por ele, fiz um esforço sangrento para retribuir o amor incondicional e as expectativas que ele derramou sobre mim. Administração de empresas, economia, idiomas estrangeiros. Eu era grata pelo ambiente que me foi dado e absorvia avidamente tudo. Como resultado, fui confiada a posição crucial de vice-presidente em idade jovem. No entanto, havia um sentimento triste que eu nunca conseguia afastar. No momento em que as pessoas descobriam que eu era da família Horizonte, sua atitude mudava completamente. Eu havia visto mais que o suficiente de adultos que se curvavam profundamente não para mim, mas para os vastos ativos e poder por trás de mim. Por isso, desejei do fundo do coração conhecer alguém que me amasse pelo que eu era. Apenas Helena, uma única pessoa independentemente de nome de família, título ou dinheiro. Para tornar esse sonho realidade, escondi minha identidade e peguei um emprego como trabalhadora de escritório comum. Foi onde conheci Bruno. Quem se importa se você não tem paz? Isso é prova de que você viveu a vida trabalhando duro sozinha, Helena. De agora em diante, serei sua família. Na época, ele conhecia meu background fabricado de órfã sem um centavo, e ainda assim disse que me amava. Naquelas palavras calorosas,
encontrei a verdadeira salvação pela primeira vez na vida e jurei em meu coração amá-lo pelo resto da vida. Eu observei ao seu lado por muito tempo e sei o quão puramente você o amou, Harrison disse, com os olhos baixos em expressão dolorida, enquanto colocava os arquivos na mesa. Foi doloroso para mim também assistir ele mudar, envenenado pelo sucesso e fama. Você tentou alcançá-lo tantas vezes. No entanto, aquele homem não só falhou em perceber seu verdadeiro valor, como olhou de cima para você e traiu sem coração. Sim, é bastante irônico, não é? Eu disse com um sorriso autodepreciativo, olhando para o chá recém-preparado. Ele veio a valorizar conexões e status acima de tudo, mas a própria pessoa que ele mais olhou de cima e descartou como lixo era o próprio poder que ele ansiava tão desesperadamente. Se eu tivesse revelado desde o início que era uma horizonte, ele teria me valorizado, se arrastando no chão. Teria me adorado como uma deusa com um sorriso constante de bajulação, mas um relacionamento mantido apenas por dinheiro e poder não tem valor para mim. Harrison, qual é a situação na empresa de Bruno? Meu tom caiu enquanto eu entrava no modo de negócios, e a expressão de Harrison imediatamente se aguçou. Sim, a empresa onde o Sr. Oliveira é vice-presidente atualmente recebe grande financiamento empresarial de um fundo de investimento sob o guarda-chuva do Grupo Horizonte Capital. Na prática, detemos o poder de vida e morte deles. Entendo. E quanto àquele grande contrato que ele está encarregado? O novo projeto que o Sr. Oliveira tem empurrado agressivamente também está estruturado de modo que uma de nossas empresas afiliadas toma a decisão final. Harrison deslizou um único documento à minha frente. Era o contrato do grande projeto que Bruno usava como trampolim para sua promoção, aquele de que ele mais se orgulhava. Agora estava em um estado em que podia ser completamente anulado com uma única assinatura minha. Então Harrison abriu outro arquivo grosso. Os custos de jantares, estadias em hotéis e compras de bens de luxo, quando ele levava sua amante Larissa por aí, foram todos processados indevidamente como despesas da empresa. Além disso, já confirmamos evidências definitivas de recebimento de propinas ou comissões de subcontratados. Também identificamos todos os fundos paralelos que ele havia acumulado pessoalmente. Eu olhei através das evidências perfeitas e acenei silenciosamente. As informações que eu vinha coletando secretamente por anos enquanto suportava seu abuso, combinadas com a inteligência do Grupo Horizonte, tornavam encurralá-lo uma tarefa simples. Bom trabalho. Estamos prontos para agir a qualquer momento. Sim, com sua autoridade como vice-presidente, podemos obliterá-lo socialmente a qualquer momento. Quais são suas instruções? A pergunta de Harrison. Eu respirei fundo e olhei para o céu de São Paulo se espalhando do lado de fora da janela. Eles me zombaram como uma mulher lamentável sem nada. Ameaçaram meu precioso espaço seguro, o lar, e tentaram envolver pessoas inocentes. Não há mais razão para mostrar misericórdia. Eu me virei para Harrison e lentamente, mas com absoluta frieza, dei a ordem. Contate o presidente da empresa de Bruno imediatamente e suspenda todos os grandes contratos que Bruno está envolvido com efeito imediato. Não há necessidade de explicar o motivo. Apenas diga que os contratos estão sendo anulados. Entendido. Vou providenciar imediatamente. Harrison curvou-se profundamente e saiu da sala. Eu sorri silenciosamente para meu próprio reflexo na vidraça da janela. Agora, Bruno, saboreie a sensação do status e dinheiro que você mais prezava desmoronando em pó. O verdadeiro inferno está apenas começando. Naquela tarde, no escritório de Bruno, ele estava recostado profundamente na cadeira de couro luxuosa de sua suíte de vice-presidente, tomando uma xícara de café caro com satisfação. Me pergunto o que aquela garota patética está fazendo agora. Provavelmente brigando com pombos por migalhas em algum parque. Bruno, você é tão mau. Mas é isso que se chama uma verdadeira reles, não é? No sofá de visitantes, sua amante Larissa soltava uma risada vulgar, as pernas aparecendo sob a saia curta. Os dois estavam completamente convencidos de que eram os vencedores e que Helena estava em algum lugar no fundo da sociedade, chorando miseravelmente. Bem, quem se importa? Graças a me livrar daquela azarão, minha vida é só rosas daqui para frente. Se o novo projeto de reurbanização do centro der certo, minha promoção para o conselho de diretores está garantida.
Justo quando Bruno estava prestes a passar o braço pelos ombros de Larissa com um olhar presunçoso, a porta da sala do vice-presidente foi subitamente aberta. Senhor, temos um enorme problema. Era o subordinado de Bruno, Miller, que irrompeu com uma expressão frenética no rosto. O rosto de Miller estava branco como um lençol, e os papéis de fax que ele segurava tremiam. O que é, Miller? Você nem bateu. Está assustando Larissa. Bruno franziu a testa irritado, mas Miller não estava em condições de se importar. É o projeto de reurbanização do centro, senhor. Acabamos de receber uma notificação unilateral de rescisão de contrato do principal patrocinador, o fundo de investimento. O quê? Bruno arrancou os papéis da mão de Miller com um olhar atordoado. Ali, em letras frias e duras, estavam as palavras notificando o cancelamento imediato do contrato. O quê? O que é isso? Está brincando? Estamos prestes a iniciar as obras e as multas contratuais. Ligue para eles agora. Enquanto Bruno gritava, o telefone em sua mesa começou a tocar estridentemente. Senhor, a Apex Construção acabou de ligar para cancelar todos os pedidos de material do próximo mês. Aqui também, senhor. O grupo de empresas afiliadas com as quais tínhamos aliança nos negócios no Nordeste anunciaram que estão rescindindo todos os contratos. Relato após relato, vinham inundando dos subordinados. O escritório caiu em um pânico massivo como uma colmeia perturbada. Em apenas uma única hora, os principais clientes que Bruno havia passado anos construindo, ou melhor, que ele erroneamente acreditava serem sua própria conquista, haviam se retirado do projeto um após o outro, como uma fileira de dominós. O quê? O que está acontecendo? Pergunte o motivo. O motivo? É isso, senhor. Toda empresa está dizendo que é uma decisão da alta cúpula, uma preocupação séria de compliance. Não conseguimos uma resposta direta de ninguém. No meio do pânico, a linha interna do escritório do CEO tocou. Oliveira, venha para minha sala agora. Mesmo pelo telefone, o rugido do CEO estava claramente no limite. Senhor, o que diabos está acontecendo? Quando Bruno correu para a sala do CEO, encontrou o CEO em fúria, tendo acabado de esmagar um cinzeiro no chão. Essa é minha pergunta. Que diabos você fez pelas minhas costas? Eu não fiz nada. Tenho trabalhado diligentemente pelo lucro da empresa. Mentiroso. O berro do CEO ecoou pela sala. Acabei de receber uma notificação final da nossa maior fonte de financiamento, um fundo afiliado ao Grupo Horizonte Capital, de que estão retirando todo o nosso financiamento. Quando exigi um motivo, disseram que era devido a violações significativas de compliance e atos de má fé por um indivíduo específico em sua empresa. Grupo Horizonte Capital. Bruno engasgou com o nome. Se o Horizonte os abandonasse, esta empresa iria à falência em menos de um mês. Não são só seus projetos. O destino de toda a empresa está em jogo. Se você irritou o Horizonte por causa da sua má conduta, você está demitido. Com efeito imediato. Não, vou te processar por danos e te colocar na cadeia para o resto da vida. Encontre a causa agora e se ajoelhe e implore para reinstaurarem os contratos. Com o rosto pálido e suor escorrendo de todo o corpo, Bruno saiu cambaleando da sala do CEO. Minha má conduta? Será que eles descobriram sobre a fraude de despesas e as propinas dos subcontratados? Não, isso é impossível. Eu cobri meus rastros perfeitamente. Murmurando para si mesmo, ele voltou para sua mesa apenas para encontrar seu smartphone pessoal tocando como louco. A tela mostrava mãe. Com mão trêmula, ele apertou o botão de atender, e o grito da mãe alto o suficiente para estourar seu tímpano disparou em seu ouvido. Bruno, me ajude. O que eu devo fazer? Mãe, o que é? Estou no meio de uma crise enorme no trabalho. Meu negócio acabou. O gerente do nosso banco principal acabou de entrar frenético e disse que estão parando todos os nossos empréstimos e exigindo que paguemos os R$ 5 milhões que devemos de uma vez até o próximo mês. R$ 5 milhões de uma vez. Por que tão repentinamente? Sua mãe administrava uma boutique de alto padrão e um pequeno negócio imobiliário em sua cidade natal em Minas Gerais, se apresentando à comunidade como uma socialite rica. Mas, na realidade, seu negócio era um castelo de cartas construído sobre dívida bancária massiva. Não sei. O banco simplesmente disse que foi uma diretiva da sede que nossa classificação de crédito caiu para 0.
A esse ritmo, eles vão tomar a casa, a terra, tudo. Bruno, você é um elite, certo? Faça alguma coisa. Do outro lado da linha, sua mãe, que sempre dava lições aos outros, chorava com uma voz patética que ele nunca havia ouvido antes. Mãe, acalme-se. Eu não estou em posição de... Justo quando Bruno estava prestes a dizer isso, um pensamento impossível passou por sua mente. Os cancelamentos massivos de contratos em sua empresa, a ira do Grupo Horizonte Capital, uma das maiores do país, e a reversão inexplicável do banco em relação aos negócios da família. Tudo isso havia acontecido simultaneamente em poucas horas naquela manhã. Coincidência? Não. Tal coincidência aterrorizante não podia existir. Alguém com poder imenso estava intencionalmente apertando o laço em torno de seus pescoços. Mas quem iria tão longe para obliterar completamente um mero assalariado como ele da sociedade? Naquele momento, a imagem de Helena saindo silenciosamente com sua maleta na noite anterior piscou em sua mente. Aquele rosto olhando para eles com olhos frios e distantes. Como desejam, eu desaparecerei. Não, não pode ser. Isso é impossível. Ela é apenas uma garota sem um centavo, sem ninguém. Bruno encarou seu smartphone com olhos vazios, os joelhos tremendo tanto que ele pensou que desabaria. O chão sob seus pés, que ele acreditava ser absolutamente sólido, estava desmoronando na escuridão. Algo estava errado. Algo estava terrivelmente errado. Em meio aos telefones tocando no escritório, Bruno finalmente começava a perceber que eles haviam aberto a tampa de um inferno do qual não havia retorno. Ao cair da noite, um silêncio sinistro envolveu o escritório. Os telefones, que tocavam incessantemente horas antes, agora estavam completamente silenciosos. Os funcionários, todos com rostos pálidos como ratos fugindo de um navio afundando, haviam corrido para casa. Deixado sozinho, Bruno afrouxou a gravata, sua camisa social encharcada de suor frio, e segurou a cabeça com as mãos na mesa. Ei, Bruno, você terminou o trabalho, certo? Vamos comer comida francesa. Estou morrendo de fome, Larissa disse, se aconchegando nas costas de Bruno com voz docemente enjoativa, completamente alheia ao quão desesperadora a atmosfera no escritório havia se tornado. Em sua mente, a única coisa que existia era o futuro cor-de-rosa de se tornar esposa de um vice-presidente elite. Cale a boca, só fique quieta. Hã? Por que você está fazendo essa cara assustadora? É só 1 ou 2 contratos cancelados. Não é grande coisa. Com suas habilidades, você consegue um novo negócio em pouco tempo. A risada despreocupada de Larissa soava para Bruno como o barulho de uma serra em seus nervos. Não era 1 ou 2. Nas últimas 12 horas, todos os projetos que Bruno estava encarregado haviam sido completamente paralisados, e cada centavo de financiamento dos principais clientes da empresa havia sido retirado. O CEO havia declarado, cuspindo, que se ele não resolvesse a situação até amanhã, não seria apenas demissão por justa causa. Eles o processariam por danos e o forçariam à falência. Malditos, todos virando contra mim assim. Quem diabos está tentando me sabotar? Bruno segurou seu smartphone com mão trêmula e começou a ligar para as conexões poderosas nos mundos empresarial e político que haviam apoiado sua carreira. Mas os resultados foram desastrosos, chamadas rejeitadas. Os poucos que atenderam desligaram com voz assustada no momento em que ouviram o nome de Bruno, dizendo para nunca mais contatar. Luz. Era como se a própria existência de Bruno Oliveira tivesse se tornado uma praga mortal que ninguém ousava tocar. A última pessoa a quem ele se agarrou foi um executivo sênior de um grande banco de investimento que uma vez o favorecera e havia puxado alguns fios para seu grande projeto. Após mais de 10 toques, a chamada finalmente conectou. O que é, Oliveira? A voz do executivo pelo telefone estava fria como gelo com um tom de estranho. Sr. Davidson, por favor me ajude. Todo o nosso financiamento do fundo afiliado ao Horizonte foi cortado repentinamente. Deve ser algum tipo de erro, certo? Por favor, poderia falar com os altos escalões do Horizonte? Não seja tolo. Um rugido alto o suficiente para estourar o tímpano veio pelo telefone. Por sua causa, nosso banco recebeu um aviso do Horizonte de que suspenderiam todos os negócios conosco. Um erro? Não me faça rir. Isso foi uma ordem direta da cúpula do Grupo Horizonte Capital. A cúpula? Mas eu nunca nem encontrei nenhum dos executivos do Horizonte. Nunca encontrou. Escute,
O Horizonte tem provas definitivas da sua apropriação indébita e fraude contábil. E não só isso, eles até sabem sobre o negócio de castelo de cartas, cheio de dívidas da sua mãe. Quem diabos você cruzou, Oliveira? Provas de apropriação indébita. O sangue sumiu do rosto de Bruno. As propinas dos subcontratados, o uso indevido de fundos da empresa para seus casos com Larissa. Esse era seu lado secreto, que ele havia gerenciado e ocultado pessoalmente para que ninguém nunca descobrisse. A pessoa com quem você está lidando é a vice-presidente do Horizonte, aquela que puxa os fios de toda a economia brasileira. Uma vez na mira deles, um peixe pequeno como você não tem escapatória até ser obliterado socialmente. Nunca mais me envolva. Um tom eletrônico impessoal soou e a chamada foi cortada. Não pode ser. Como eles sabem sobre meu livro Caixa Secreto? Bruno murmurou em transe. Ao lado dele, Larissa suspirou de tédio. Isso é tão chato. Sabe, ontem aquela esposa sem graça sua saiu segurando uma maleta preta pesada com tanto cuidado. Aposto que estava cheia de lixo, mas ela parecia tão séria. Foi hilário. Uma maleta preta. No momento em que ouviu aquelas palavras, o coração de Bruno deu um baque doentio. Larissa, o que você acabou de dizer? Hã? Eu disse sua esposa com a maleta preta. Argue. Bruno violentamente empurrou Larissa para o lado e correu como um louco para seu armário pessoal, trancado no fundo do escritório. Não, isso não pode ser. Diga que não é verdade. O compartimento secreto no fundo da gaveta, escondido atrás de uma tranca pesada onde ninguém nunca encontraria. Com mãos trêmulas, Bruno digitou a combinação e abriu a porta com um puxão. O cofre estava completamente vazio. Os livros de dupla entrada para seu fundo paralelo, as promessas escritas dos subcontratados, o maço de recibos de hotéis de luxo com Larissa, todas as evidências que nunca deveriam ver a luz do dia, haviam desaparecido sem deixar rastro. Helena. Bruno finalmente percebeu que havia sido completamente armado. A esposa que ele havia olhado de cima como uma mulher sem nada, uma mulher que ele havia usado como empregada, ela não havia simplesmente ficado chorando e aceitando seu destino. Por anos, enquanto Bruno a abusava e se divertia com sua amante, ela havia vivido sob o mesmo teto, suprimindo suas emoções, silenciosa e seguramente tecendo a corda para enforcá-lo. E na noite anterior, no momento em que ele a fez assinar aqueles papéis de divórcio, ela havia chutado o banquinho debaixo dele com as próprias mãos. Ela não era apenas uma ninguém. Como ela estava conectada a uma organização massiva como o Grupo Horizonte Capital? Em pânico, Bruno discou o número de Helena com o dedo trêmulo. Era o número que ela sempre atendia em segundos. Não importava quantas vezes ele ignorasse as chamadas dela, obedientemente respondendo: "Desculpe, vou chegar logo em casa." Mas desta vez, uma voz automática fria ecoou no escritório silencioso. "O número que você discou não está mais em serviço." Merda! Bruno bateu seu smartphone no chão e gritou, segurando a cabeça. O terror de perceber que a superioridade absoluta que ele pensava possuir era toda uma ficção. O momento da queda, de perceber que o inseto que ele esmagava sob o pé era na verdade um monstro colossal pairando sobre ele. Como se zombasse dele, a vista noturna de São Paulo do lado de fora da janela brilhava friamente. Incapaz até de pegar o smartphone, cuja tela agora estava estilhaçada no chão, Bruno simplesmente desabou onde estava. É mentira, mentira, mentira. Helena me armando. Não pode ser. Vendo Bruno repetir as palavras como um mantra, com a cabeça nas mãos, o sorriso despreocupado sumiu do rosto de Larissa. Bruno, escute você. Contratos cancelados, livro caixa desaparecido. Não me diga que você vai ser demitido. A voz de Larissa havia perdido seu tom docemente enjoativo e agora estava misturada com um tom frio e agudo. Não só demitido. Eu irritei o Grupo Horizonte Capital. Eles podem me processar por centenas de milhões em danos. Minha vida acabou. Hã? Você deve estar brincando. Larissa se levantou abruptamente e olhou para Bruno com desprezo frio. Eu aguentei um cara mandão como você porque achava que ia ser esposa de um vice-presidente rico. Sem dinheiro você é só um velho arrogante e chato. Você. Como ousa falar comigo assim? É a verdade, não é? Eu estava tão cansada de aguentar sua personalidade abusiva. A emoção de tirar você da sua esposa foi divertida, eu acho. Mas não tem utilidade para um homem falido.
Larissa cuspiu as palavras com nojo, pegou a bolsa de luxo do sofá e se levantou. É isso. Quanto à pensão, certifique-se de que a conta do cartão de crédito das coisas que você comprou para mim seja paga. Adeus, senhor. Elite. Com o clique-claque afiado dos saltos, Larissa saiu do escritório sem olhar para trás uma única vez. Espere, Larissa. Você também está me abandonando. Bruno estendeu a mão para o ar vazio, mas tudo o que restava era o silêncio oco do escritório deserto, abandonado até pela amante e empurrado para as profundezas do desespero. Outro golpe estava prestes a cair sobre Bruno. Passos apressados ecoaram pelo corredor. Bruno, Bruno, onde você está? A porta foi aberta e sua mãe irrompeu, parecendo frenética. Ela, que sempre usava roupas de designer caras e maquiagem perfeita para representar o papel de uma dama da alta sociedade, agora era uma sombra de sua antiga si. Sua blusa de seda luxuosa estava amassada, seu cabelo estava uma bagunça, e seu rosto quase sem maquiagem estava cinzento de terror. Ela parecia estar sendo perseguida por algo. Mãe, por que você está no escritório? Seu telefone não estava conectando, então peguei um táxi. Rápido, rápido, me dê os R$5 milhões. Os banqueiros estão na minha loja, tomando tudo de valor. Meu anel de diamante, meu casaco de pele. Todos os vizinhos estavam apontando e rindo de mim. A esse ritmo, eles vão tomar a casa, o carro, tudo, e eu vou ficar na rua. A sogra agarrou as lapelas de Bruno e gritou em estado histérico. Você está brincando? Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Eles estão prestes a me processar por centenas de milhões. Bruno empurrou sua mãe com toda a força. Ela caiu no chão e o encarou com olhos de descrença. O quê? O que você está dizendo? Você é um vice-presidente elite. Não consegue nem arranjar esse dinheiro quando sua própria mãe está em apuros. Viemos de uma família adequada. Estou te dizendo que o status de elite acabou. O banco principal, os clientes, foi tudo por ordem do Grupo Horizonte Capital. Eles todos me largaram. Grupo Horizonte, o maior grupo de investimentos do país. Por que uma corporação tão enorme, de repente, viria atrás de um pequeno negócio local como o nosso? A sogra começou a tremer no chão. Foi coisa da Helena. Ela pegou as evidências da minha apropriação e vazou para o Horizonte. Não foi só um vazamento. Ela está conectada a alguma organização enorme e sombria que nem conseguimos imaginar. Às palavras de Bruno, sua mãe balançou a cabeça histericamente. Aquela garota lixo pobre, impossível. Uma garota sem valor, sem família. Ninguém jamais ouviria ela. Deve ser algum tipo de erro. Então como você explica esta situação? Tudo isso começou a acontecer logo depois que a chutamos para fora ontem. Você não pode simplesmente descartar como coincidência. O rugido de Bruno finalmente silenciou sua mãe. Ela cobriu o rosto com as duas mãos e desabou, soluçando. Oh, por que isso aconteceu? Minha vida perfeita. Por quê? Por causa daquela garota de classe baixa. Não é hora de chorar. A esse ritmo, seremos completamente apagados da sociedade. Temos que encontrar Helena e de alguma forma implorar pelo perdão dela. Bruno freneticamente rolou por seu smartphone, estilhaçado com o dedo desesperado, e discou o número do Lar das Crianças Esperança, o lugar que ele havia ameaçado naquela manhã. Se Helena estivesse se refugiando em algum lugar, tinha que ser lá. Mas o que voltou foi a mensagem automática fria, indicando número bloqueado. Desculpe, a pessoa que você está tentando contatar não está aceitando chamadas neste momento. Maldição. Por quê? Em pânico, Bruno tentou contatar os amigos e conhecidos de Helena, mas então percebeu um fato fatal. Nos anos de casamento, ele havia sido tão completamente indiferente a Helena que não sabia uma única coisa sobre sua vida social, muito menos seus hobbies ou lugares favoritos, o que eu sequer sabia sobre ela. Bruno, com a mente unicamente em sua própria preservação, e sua mãe, capaz apenas de chorar sobre sua vaidade perdida. As duas pessoas que haviam olhado de cima para Helena como um ser humano sem valor, sem uma família adequada, que haviam pisoteado completamente sua dignidade, agora tremiam diante da realidade de que eles mesmos estavam prestes a ser descartados como lixo sem valor pela sociedade. Seu pânico e medo só acelerariam a partir dali, pois estavam prestes a ser confrontados com a verdade final decisiva. Ao amanhecer, uma luz pálida da manhã entrava no escritório escuro.
No quarto onde o ar-condicionado havia sido desligado, Bruno e sua mãe haviam passado a noite toda, fazendo chamadas infrutíferas apenas para serem rejeitados repetidamente. Agora completamente exaustos, eles estavam desabados no chão. Acabou. Minha vida está completamente acabada. Com queixo coberto de barba por fazer e olheiras, Bruno encarava o teto inexpressivamente. Ao lado dele, sua mãe agarrava sua blusa cara rasgada, sua alma aparentemente ida enquanto murmurava algo incoerentemente. Algo simplesmente não se encaixava. Reunindo sua última gota de força, Bruno se levantou e ligou o computador de sua mesa. Helena havia indiscutivelmente roubado seu livro caixa secreto e vazado para o Grupo Horizonte Capital. Mas como uma mera dona de casa poderia ter contatado os altos executivos de um dos maiores grupos de investimentos do país? Mesmo se ela tivesse irrompido em uma filial com as evidências, não havia como a alta cúpula mobilizar imediatamente todo o grupo corporativo com base na palavra dela. Helena, quem ela é no Horizonte? Será que ela está tendo um caso com um dos executivos? Confiando em sua própria imaginação vil, Bruno digitou Executivos Grupo Horizonte Capital no mecanismo de busca. Foi naquele momento que o som da grande televisão montada na parede, que havia ficado ligada no escritório silencioso, subitamente chamou sua atenção. Era um programa matinal de notícias de negócios. A seguir, uma matéria especial. O colossal grupo de investimentos dito Mover a Economia Brasileira por Trás dos Panos, Grupo Horizonte Capital. Um novo rosto há muito envolto em mistério finalmente apareceu em público. Grupo Horizonte. Os ombros de Bruno deram um solavanco e ele encarou intensamente a tela da televisão. Sua mãe, reagindo ao nome, rastejou até a frente da TV. Na tela, uma grande coletiva de imprensa estava sendo realizada no grandioso salão de baile de um hotel de luxo no centro. Em meio a incontáveis flashes de câmeras, uma fila de executivos de corporações renomadas sentava no palco. Arthur Horizonte, o fundador e ex-presidente do Grupo Horizonte, tinha um sucessor em quem confiava acima de todos os outros, uma pessoa a quem ele secretamente transmitiu seu conhecimento de negócios. Foi anunciado hoje que essa pessoa assumirá oficialmente o cargo de vice-presidente. Enquanto a voz calma do âncora falava, a câmera deu zoom no centro do palco. Um som atordoado escapou dos lábios de Bruno. Parada no centro da tela, como se comandasse os executivos de cabelos grisalhos ao redor, estava uma única jovem mulher com presença digna. Ela usava um terno azul marinho cuja qualidade era palpável mesmo pela tela. Suas costas perfeitamente eretas enquanto encarava à frente. Embora sua maquiagem polida e aura radiante a fizessem parecer uma pessoa completamente diferente, seu rosto era inconfundivelmente o da mulher que Bruno havia olhado de cima centenas, milhares de vezes. Helena. Como se vendo algo inacreditável, Bruno se agarrou à tela da televisão. Ao lado dele, os olhos da mãe se arregalaram como se fossem saltar, e ela gritou, "Não pode ser." Por quê? Porque aquela mulher lixo está parada lá em cima. Deve ser uma sósia. Tem que ser. Mas como se para destruir sua última negação, uma grande legenda apareceu na tela e o âncora anunciou o fato decisivo. Vice-presidente do Grupo Horizonte Capital, Helena Vargas. Depois de perder os pais em idade jovem, foi criada em um lar de crianças. No entanto, seu talento e profunda empatia foram reconhecidos pelo ex-presidente Arthur Horizonte, que a adotou e a criou como sua própria filha amada por muitos anos. Filha adotiva do fundador do Grupo Horizonte. O sangue sumiu do corpo inteiro de Bruno instantaneamente. Seus joelhos cederam e ele desabou no chão com um baque. Na tela, Helena começou a falar para o mar de microfones com voz quieta, porém poderosa. Por muitos anos, escondi minha identidade e vivi como membro comum da sociedade. Isso foi porque eu queria ser vista pelo que sou como pessoa, não pelo nome Horizonte ou dinheiro. No entanto, nesse processo, vi pessoas tolas demais que julgam os outros unicamente por títulos e status social e que infligem dor nos outros descuidadamente. Embora suas palavras fossem direcionadas ao público indefinido através da televisão, para Bruno soava como se Helena estivesse olhando diretamente nos olhos deles e falando com eles. Como vice-presidente do Grupo Horizonte Capital, vou impor adesão estrita ao compliance. Não faremos negócios futuros com empresas ou indivíduos que pisoteiam a dignidade humana. Essa também é minha convicção pessoal.
Banhada nos flashes das câmeras, seus olhos de aço não vacilaram por um momento. Eram exatamente os mesmos olhos frios que haviam olhado para eles quando ela saiu do apartamento na noite anterior. Um som sufocado de engasgo escapou do fundo da garganta de Bruno. A órfã, a garota sem pais, a mulher sem valor, a esposa, esses nomes que eles haviam chamado. Zombada e sujeita a uma torrente de abuso. Ela não era apenas uma garota indefesa. Ela era a cabeça de um colossal grupo que movia a economia brasileira. Uma pessoa que podia controlar a empresa de Bruno e o banco que financiava os negócios de sua mãe com um estalar de dedos. Eles não eram nada mais que peões no jogo dela. Não. Bruno agarrou a cabeça e soltou um grito bestial. Aquele momento em que eu disse a ela: "Você nem consegue sobreviver sem mim." O que ela devia estar pensando? Enquanto olhava para mim, percebendo o absurdo de sua própria arrogância e a magnitude irreversível de seu erro, Bruno se contorcia no chão, soluçando. Nunca foi sobre status ou família de verdade. Eu nunca poderia ter lá contido com coisas tão frágeis. Com minhas próprias mãos, joguei fora a maior fortuna da minha vida na sarjeta. Sua mãe, com o rosto pálido como se estivesse prestes a desmaiar, havia desabado na frente da TV. Lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto enquanto tremia. Pensar que ela era filha de uma família tão incrível. Eu a fiz trabalhar como empregada. Eu disse que ela não tinha background. Se eu tivesse tratado ela bem, nossa família estaria segura para a vida toda. No momento em que seu mundo, onde eles haviam acreditado serem os absolutamente poderosos, foi completamente virado de cabeça para baixo. A verdade de que a garota solitária que eles zombaram era a governante absoluta que segurava suas vidas nas mãos. A revelação brutalmente cruel, uma onda de desespero e arrependimento, engoliu completamente as mentes dos dois. Mas o julgamento final para eles, que haviam caído em um inferno de sua própria criação, ainda não havia terminado. A tela da televisão mudou impiedosamente para o próximo segmento de notícias, e um alegre prognóstico do tempo matinal começou a tocar. Mas no escritório, um silêncio frio e pesado, como o de um cemitério, pairava sobre a sala. Da boca de Bruno, desabado no chão, apenas gemidos sem sentido escapavam como um disco quebrado. Sua esposa não era apenas uma órfã, mas a cabeça de uma mega corporação que controlava o país. Confrontado com esse fato esmagador, seu orgulho frágil havia se estilhaçado em pó, deixando apenas o puro terror de perder tudo. Bruno, não é hora de ficar atordoado. Foi sua mãe quem subitamente quebrou o silêncio com um grito agudo. Ela rastejou até Bruno e sacudiu seus ombros freneticamente. Na TV, ela disse que não perdoaria pessoas que julgam os outros por títulos. Bem, você se casou com ela sem saber seu verdadeiro valor. Esse é um fato, não é? Você a amou por ela mesma. Se você lembrar ela disso, ela certamente perdoará você. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha, uma mistura de terror e ganância. Ela estava faminta por família, amor a vida toda. Se nos ajoelharmos, chorarmos e dissermos que queremos recomeçar como uma família de verdade, ela definitivamente terá pena de nós. Isso mesmo. Se ela voltar, a vasta fortuna do Grupo Horizonte Capital será toda nossa. Suas palavras, completamente desconectadas da realidade, eram totalmente egoístas e ridículas. Ela havia completamente apagado de sua mente o passado onde havia atormentado Helena implacavelmente e a tratado pior que uma serva. Mas Bruno, em seu estado extremo de pânico, se agarrou à proposta enlouquecida de sua mãe como um homem se afogando se agarrando a um canudo. É isso. Os papéis de divórcio ainda estão na minha pasta. Eu ainda não os enviei. Então legalmente ainda somos casados. Ela não pode fazer isso comigo, seu marido. Com mãos trêmulas, Bruno puxou sua pasta de negócios e pescou os papéis de divórcio que Helena havia calmamente assinado. Se eu rasgar isso, sou o marido da vice-presidente do Grupo Horizonte Capital. Minha posição está segura. Com um som de rasgo, ele rasgou os papéis de divórcio em pedaços e começou a rir histericamente. Mas aquele vislumbre patético de esperança foi esmagado em um instante. Bang! Um barulho alto ecoou pelo escritório novamente e a porta foi aberta. Você simplesmente não sabe quando parar, Oliveira. Parado ali estava o CEO de sua empresa, o rosto vermelho de raiva. Atrás dele estavam vários homens desconhecidos de ternos com rostos severos,
bem como guardas de segurança. Senhor, não é o que você pensa. É um mal-entendido entre marido e mulher. E eu rasguei aqueles papéis de divórcio. Eles sumiram. Ainda somos legalmente casados. Legalmente casados? Hã? Em que fantasia você está vivendo? Harrison friamente passou o olhar pela forma desgrenhada de Bruno, usando sua bengala para bloquear o caminho de Bruno sem nem tocá-lo. Aqueles papéis que você rasgou tão dramaticamente eram uma cópia colorida. O original foi recuperado na noite passada, e nossa equipe jurídica o protocolou no cartório às 8h30 desta manhã. Seu divórcio foi oficialmente finalizado. Ah, uma cópia. Sim, você agora é, aos olhos da lei, um completo estranho para a vice-presidente Vargas. Os processos por danos e compensação serão entregues a você em breve. Uma conta de R$ 250 milhões, eu acredito. Não, isso é mentira. Eu não aceito. Sou o marido dela. Ela não é nada sem mim. Ela era apenas uma garota solitária que eu salvei. Em pânico, Bruno continuou a cuspir os mesmos insultos diluídos. Naquele instante, uma raiva absoluta, 0 grau, desprovida de toda a emoção, encheu os olhos de Harrison. Você realmente é um homem sem esperança, tolo. Harrison suspirou profundamente e olhou para Bruno com a mesma expressão que se usaria para um inseto. Você realmente acreditou que foi promovido a vice-presidente e colocado no comando daquele projeto massivo de reurbanização por seu próprio mérito? Hã? Às palavras súbitas de Harrison, Bruno congelou. Pense nisso. Um homem na casa dos 30 sem histórico de vendas excepcional e disposição mesquinha consegue uma promoção em velocidade sem precedentes e é colocado no comando de um projeto de bilhões de reais. E bem no momento certo, uma quantidade massiva de financiamento vem de um grande fundo de investimento. Tal conto de fadas não acontece por acaso com seu talento medíocre, não é? O quê? Do que você está falando? Isso foi minha habilidade. Meu trabalho duro foi reconhecido. Foi todo um palco montado pelo Grupo Horizonte Capital. A verdade última da boca de Harrison atingiu Bruno como um golpe físico, e todo o seu corpo ficou rígido. A Cirta, Vargas não. A vice-presidente Vargas queria acreditar no seu caráter do fundo do coração. Foi por isso que o ex-presidente decidiu testar você, dar a você poder e dinheiro e ver se você era um homem de integridade ou apenas outro parasita ganancioso. As palavras de Harrison ecoaram pesadamente no lobby, silencioso. Se você tivesse valorizado a Cirta, Vargas, sem se tornar arrogante após sua promoção, aquele projeto de reurbanização do centro teria sido um sucesso histórico. E em alguns anos, você estava escalado para ser oficialmente recebido como executivo do Grupo Horizonte, um executivo do Horizonte. Uma voz como se sua alma tivesse sido arrancada escapou dos lábios de Bruno. Sim, um lugar no pináculo da economia brasileira foi prometido a você desde o início. Mas qual foi o resultado? No momento em que conseguiu um pequeno título, você mostrou suas verdadeiras cores e revelou sua arrogância nua. Harrison falou com a frieza de um julgamento final. Você olhou de cima para sua esposa como inútil, feriu sua dignidade com seu abuso, apropriou-se de dinheiro da empresa e desfilou com sua amante. Com suas próprias mãos, pelo bem da sua vaidade rasa e desejos, você jogou o ingresso de platina mais valioso do mundo no esgoto. Ah, Arga! O peso completo de sua estupidez colossal desabou sobre ele. Ele não havia sido superior, nem talentoso. Ele não havia sido nada mais que um palhaço ridículo, dançando na palma da mão de sua esposa. Uma esposa tão gentil e poderosa quanto uma deusa. Seu status de elite, suas conquistas, tudo um brinquedo de caixa de areia dado a ele pela família dela. O que eu? Percebendo a profundidade de sua própria estupidez, sua arrogância sem fundo e a escala imensa do que havia perdido, os joelhos de Bruno cederam. Ele não se curvou. Desabou no chão de mármore impecável. Não era um pedido de perdão, mas um uivo animal cru de perda. O que eu fiz? O que eu joguei fora? Ele bateu o punho contra o chão, um soluço gutural de puro arrependimento egoísta, ecoando pelo lobby cavernoso e silencioso. Ele chorava pelo dinheiro perdido, pelo status perdido e pelo futuro perdido. Chorava por si mesmo, mas Harrison não mostrou nem um pingo de simpatia e virou as costas friamente. Tirem este lixo da minha vista e garantam que ele nunca mais ponha os pés nesta propriedade.
Jogado para fora como lixo pelos guardas de segurança no asfalto frio do lado de fora, Bruno olhou para cima. O massivo prédio do horizonte, refletindo a luz do sol, se erguia sobre ele como se o rejeitasse para sempre. O destino último para um homem que havia julgado e pisoteado os outros como inúteis era ser confrontado com a realidade brutalmente cruel de que sua própria vida havia sido completamente sem valor. Era a forma mais alta de desespero. No último andar da sede do Grupo Horizonte Capital, em uma sala que parecia olhar para as nuvens, o escritório da vice-presidente estava mobiliado com uma pesada mesa de mogno e um interior refinado desprovido de qualquer decoração desnecessária. Parada na frente da enorme janela de vidro da sala, eu estava silenciosamente olhando para a paisagem de São Paulo abaixo, os carros e pessoas se movendo como miniaturas. Uma vez naquele pequeno mundo fechado, eu havia vivido com medo das palavras sem coração de Bruno, suportando o assédio de minha sogra, vivendo como se prendendo à respiração. Agora tudo aquilo parecia uma memória distante de uma vida passada. Uma batida discreta quebrou o silêncio e a pesada porta se abriu. Vice-presidente Vargas, eu retornei. Bom trabalho, Harrison. Parece que estava bastante barulhento lá embaixo. Perguntei sem tirar os olhos da janela. Harrison silenciosamente caminhou até meu lado e acenou respeitosamente. Sim, o recentemente demitido Bruno Oliveira estava causando uma cena no lobby. Eu cuidei do assunto e fortaleci a segurança para garantir que ele nunca mais se aproxime deste prédio. Você não será mais incomodada por este assunto. E o que ele disse? Uma série de explosões patéticas. Ele alegou ser seu marido, então desabou completamente quando confrontado com a verdade. Estava implorando por outra chance para recuperar tudo. Ouvindo o relatório de Harrison, eu soltei uma respiração curta e afiada. Outra chance. Ele nunca saberia quanto tempo eu havia esperado por aquelas palavras. Por anos após nos casarmos, conforme seu abuso emocional escalava e ele começava seu caso, eu tentei confrontá-lo muitas vezes. Sei que você está ocupado com o trabalho, mas podemos conversar? Se há algo errado comigo, eu conserto. Só quero que riamos juntos como costumávamos. Eu estendi a mão para ele tantas vezes, mas cada vez ele pisoteava meu coração com suas palavras. Uma Haley sem família como você não tem direito de ter opinião. É tarde demais, eu disse, colocando uma mão na vidraça da janela, meus olhos frios fixos na cidade. Depois que você lascou a confiança de uma pessoa, rasgou em pedaços e então pede uma segunda chance. Esse tipo de mágica conveniente não existe no mundo real. Você está absolutamente certa, Harrison disse com uma profunda reverência, colocando o arquivo que segurava na mesa. Com isso, todos os assuntos concernentes a eles foram resolvidos. Este é o relatório de status final, mas gostaria de ouvir sobre as situações atuais deles? Sim, me conte. Eu me virei e sentei na cadeira da minha mesa, e Harrison começou seu relatório em tom calmo e factual. Primeiro, quanto à sogra. Sua boutique e empresa imobiliária faliram oficialmente a partir de hoje. Com a retirada do empréstimo bancário, tudo desde o estoque da loja até os móveis de sua casa e até os bens de designer e joias que ela acumulou foram tomados. Então, ela acabou experimentando o escrutínio público que mais temia da pior maneira possível. Sim, ela se tornou o assunto do bairro e foi chutada de sua casa como uma indigente. Ela não tem parentes para recorrer e aparentemente está se mudando entre motéis baratos, mas quem sabe quanto tempo isso vai durar. A sogra havia sido obcecada pelos conceitos intangíveis de status e conexões e havia olhado completamente de cima para mim, mas sua própria vida havia sido uma fachada construída sobre dívida massiva e vaidade. Agora que a fachada havia sido arrancada, não havia família de verdade em lugar nenhum no mundo para ajudá-la. Em seguida, quanto a Larissa, a amante de Bruno. No momento em que soube da queda de Bruno, ela o abandonou e fugiu. Harrison continuou com um sorriso um tanto frio. No entanto, os pagamentos do cartão de crédito para os bens de luxo que Bruno havia comprado para ela estavam todos em nome dela. Com as contas de Bruno congeladas e pagamentos parados, ela agora está sobrecarregada com centenas de milhares de reais em dívidas. As agências de cobrança já começaram a ligar e, com seu salário, ela inevitavelmente terá que declarar falência. A mulher que riu que você não pode vencer contra uma família de verdade também estava conectada apenas pelo laço frágil do dinheiro. De fato. E finalmente, quanto a Bruno,
Harrison baixou ligeiramente a voz e olhou diretamente em meus olhos. Além de sua demissão por justa causa, ele agora enfrenta mais de R$ 250 milhões em passivos, incluindo danos massivos à empresa e reivindicação pela devolução dos fundos que ele apropriou. Mesmo se declarar falência, danos de atos criminosos como apropriação indébita não são perdoáveis. Ele passará o resto da vida carregando aquele crime e dívida, vivendo uma vida de completa miséria, uma dívida de R$ 250 milhões e a perda completa de sua credibilidade social. Ele, que havia acreditado ser um vencedor e zombado de mim como uma mulher indefesa que não consegue sobreviver sem mim, não só havia me perdido, mas também seu status, honra, dinheiro, futuro, sua vida inteira. Está tudo acabado, eu disse, respirando fundo e então expirando lentamente. Senti o bloco frio e pesado de gelo que havia ficado alojado fundo no meu peito derreter com um estalo. Não havia tristeza, nem raiva, nada restava. Não importa que inferno eles rastejassem a partir de agora, nem uma única onda agitaria meu coração. Sertá, Vargas, você defendeu sua dignidade bem. Harrison olhou para mim não como assistente, mas com o olhar gentil de um pai, e curvou a cabeça profundamente. O ex-presidente certamente está descansando em paz, aliviado ao vê-la livre das algemas do passado, de pé no pináculo do horizonte e começando uma nova vida. Lembrando da mão grande e quente do meu pai adotivo, senti meus olhos se encherem. Não vou mais olhar para trás. Tenho que corresponder às expectativas dele. Eu me levantei e voltei meu olhar para a janela. À tarde, um raio brilhante de sol rompia as nuvens, iluminando a cidade de São Paulo com uma luz dourada. Agora, Harrison, não há tempo para sentimentalismo. Qual é minha agenda da tarde? Eu perguntei com voz forte, completamente de volta ao meu papel como Helena Vargas. Harrison instantaneamente voltou ao seu persona profissional de assistente. Sim, às 14h você tem a reunião de aprovação final para um investimento em uma nova empreitada médica. Depois disso, tem uma reunião online com nossos parceiros no exterior. O dia que trouxe as vidas deles a um fim completo, também foi a nova linha de partida para mim, a órfã, reconquistar minha verdadeira liberdade e orgulho e esculpir um futuro com minhas próprias forças. Eu não esperaria mais que a felicidade fosse dada a mim por outra pessoa. Eu ficaria de pé com meus próprios pés e andaria por este mundo com minhas próprias convicções. Meu reflexo na vidraça da janela estava mais claro e orgulhosamente radiante do que nunca. Meio ano havia passado num piscar de olhos, desde que assinei os papéis de divórcio e saí daquele apartamento. As estações haviam mudado e um vento cortante de inverno agora chicoteava São Paulo. Em um canteiro de obras congelante, um homem em uniforme de trabalho coberto de lama e graxa tremia, enquanto carregava um pesado cano de aço. Ei, seu velho, não fique aí sonhando acordado. Traga o próximo lote de materiais agora. Um capataz na casa dos 20, usando capacete, latiu para ele sem misericórdia. Desculpe, já vou. O homem curvou a cabeça obsequiosamente e agarrou o cano de aço com mãos dormentes de frio. Era a visão patética do meu ex-marido Bruno, que outrora desfilava acreditando ser um elite escolhido e ria de mim como uma reles. Sobrecarregado com uma dívida esmagadora de R$ 250 milhões em danos. Ele foi, claro, negado falência. Expulso de Mãos e Malvinas Zuma. É da dele. Da deles. Pordes. Expulso de seu apartamento de luxo, agora vivia em um quarto em uma pensão decadente com banheiro compartilhado e corrente de ar constante, pagando alguns centenas por mês. Trabalhava em limpeza durante o dia e trabalho manual exaustivo como este à noite. Dormia menos de 3 horas por dia, e a maior parte do dinheiro que ganhava ia para pagar a dívida. Seus antigos ternos de designer haviam sido substituídos por roupas de trabalho rasgadas, e seu rosto outrora confiante estava tão desgastado pela fadiga e desespero que parecia mais de 10 anos mais velho que sua idade real. Enquanto Bruno carregava os materiais pesados, ele pensava nos destinos ainda mais miseráveis das mulheres que o haviam abandonado. Sua amante, Larissa, sobrecarregada com a dívida das centenas de milhares de reais em bens de luxo que Bruno havia comprado para ela, acabou na lista negra após tentar evadir seus credores.
Agora trabalha em um bar de quinta na periferia da cidade, servindo bebidas baratas para clientes bêbados todas as noites, vivendo com medo dos agentes de cobrança. Sua beleza jovem e chamativa havia sumido, e sob a maquiagem grossa, o cansaço estava profundamente gravado. E sua mãe, que havia sido tão obcecada com seu status de alta classe e conexões, que havia implacavelmente me chamado de garota sem valor, sem família. Depois que todos os seus bens foram tomados, seus parentes a renegaram, chamando-a de mentirosa pretensiosa, e ela ficou completamente isolada. Agora trabalha nos fundos de um supermercado, suas mãos vermelhas e inchadas da água fria, lavando e embalando alimentos preparados da manhã até a noite. Sabe, eu não deveria estar fazendo esse tipo de trabalho braçal. Eu era uma socialite. Ela murmurava para si mesma, apenas para ser repreendida pela líder de turno mais jovem. Pare de mexer a boca e comece a mexer as mãos, vovó. Então ela chorava silenciosamente enquanto segurava uma esponja engordurada. Para ela, que havia vivido a vida na vaidade e orgulho, ser desrespeitada e ordenada como uma trabalhadora de baixo escalão era um inferno vivo. Por quê? Por que minha vida virou isso? Após seu turno caminhando sozinho pela cidade congelante antes do amanhecer, Bruno segurava uma lata de café de R, 5 em mãos rachadas e soluçava. Eu era um vice-presidente elite, tinha uma amante linda, vivia em um apartamento chique. Minha vida deveria ser perfeita. Foi naquele momento. Na praça em frente à Estação da Luz, onde as pessoas se apressavam para pegar os primeiros trens, o enorme outdoor digital ao lado de um prédio piscou para a vida. E agora para uma entrevista especial. Conversamos com a jovem líder que guiará a próxima geração da economia brasileira. A voz das notícias de negócios matutinas, Bruno deu um solavanco e olhou para cima. Exibida no centro da tela gigante estava uma mulher em um belo terno branco puro, sorrindo com pose confiante. A legenda abaixo dela brilhava intensamente. Helena Vargas, vice-presidente, Grupo Horizonte Capital. Helena. Bruno engasgou e ficou congelado no lugar. A mulher na tela irradiava um nível de beleza e aura que estava em um plano completamente diferente da esposa sem graça e maltrapilha que ele outrora havia olhado de cima. Seus olhos estavam cheios de confiança, mas também de uma profunda compaixão por todos. Sua voz, enquanto respondia às perguntas do entrevistador, ecoava claramente pela praça. Sim, o Grupo Horizonte Capital planeja fazer investimentos ainda mais substanciais em apoio educacional para lares de crianças e crianças sem famílias. O verdadeiro valor não é encontrado em coisas visíveis como status social, títulos ou história familiar. O verdadeiro valor reside no coração sincero de uma pessoa que se esforça para seguir em frente, não importa quão duro seja seu ambiente. Suas palavras eram como uma lâmina afiada e gelada perfurando o coração de Bruno. O verdadeiro sucesso nunca virá para aqueles que só conseguem julgar pessoas por títulos e números e que esqueceram a compaixão. Quero ajudar a construir uma sociedade mais quente, uma sociedade com coração, onde as pessoas possam se colocar no lugar umas das outras e estender uma mão de ajuda. As suas palavras dignas, os commuters caminhando pela praça começaram a parar um por um, olhando para o outdoor e murmurando, que grande líder. Bem no fundo da multidão, Bruno, em suas roupas de trabalho sujas de lama, só podia tremer. A lata de café escorregou de sua mão e rolou no asfalto, deixando uma mancha marrom. Bruno olhou para frente e para trás entre a poça, suja a seus pés, e a imagem radiante de Helena na tela, e finalmente desabou de joelhos. A mulher que ele havia descartado como uma ninguém sem valor era uma figura nobre, bela e respeitada no pináculo da sociedade, e ele, no lugar dela, havia esmagado o maior tesouro do mundo com as próprias mãos, se agarrando em vez disso ao pedaço barato de sua própria vaidade, e agora se arrastava em uma poça imunda. Helena, eu fui um idiota. Eu estava tão errado sobre tudo. Bruno pressionou a testa contra o asfalto frio e chorou como um animal selvagem, alheio aos olhares das pessoas ao redor. Não importava o quanto chorasse, não importava o quanto se arrependesse, a mesa de jantar quente, seu sorriso gentil e sua própria carreira brilhante nunca voltariam. Tudo o que restava para eles era um inferno sem fim de retribuição kármica, onde o desprezo e o frio que haviam mostrado aos outros
seriam devolvidos a eles 100 vezes. Do outdoor gigante, a imagem de Helena parecia olhar para os uivos patéticos de Bruno com um sorriso quieto e completamente indiferente. Era o fim perfeito demais, satisfatoriamente impiedoso para pessoas arrogantes que haviam descartado outro ser humano como sem valor. Um ano completo havia passado desde aquele dia na sala de estar gelada de Bruno, quando eu silenciosamente assinei meu nome naquele pedaço de papel e terminei tudo. Minha vida havia mudado dramaticamente. Os dias sufocantes de suportar abuso emocional e condescendência sem fim haviam desaparecido completamente, substituídos por dias gratificantes agora. Mas não importa o quão ocupada eu me tornasse, havia um lugar que eu me certificava de visitar uma vez por mês. Lar das Crianças Esperança, aninhado em uma colina verdejante nos subúrbios de São Paulo, meu lar querido, onde eu havia me refugiado quando criança, e que eu continuava apoiando. Neste feriado, eu havia deixado o terno formal e saltos altos de vice-presidente, e visitava disfarçada de mulher comum, usando um suéter de tricô marfim macio e sapatos baixos confortáveis. Helena, você veio. Venha brincar com a gente. Helena, olha, eu aprendi a fazer cesta de 3 ontem. No momento em que pisei nos terrenos, crianças sem famílias vieram correndo em minha direção com sorrisos radiantes. O prédio antigo, outrora dilapidado e com correntes de ar, havia sido transformado pelo apoio completo do Grupo Horizonte em uma bela instalação cheia do calor da madeira e equipada com as últimas comodidades. Eu me ajoelhei e gentilmente segurei as pequenas bochechas vermelhas de maçã das crianças, coradas pelo vento frio de inverno. Uau, isso é realmente incrível. Mas tomem cuidado para não se machucarem, ok? Vamos ter bolo para o lanche mais tarde. Sentindo o toque puro e quente das crianças, senti o último pedaço de frieza que outrora encapsulava meu coração derreter como se fosse mentira. Elas eram todas crianças como eu outrora fui, que haviam subitamente perdido suas famílias e carregavam uma profunda solidão devido aos caprichos egoístas dos adultos. Por isso, eu continuava fornecendo a elas programas educacionais enriquecedores e bolsas integrais para a faculdade, para que, quando crescessem, nunca mais tivessem que desesperar que eram sem valor. Helena, muito obrigada por vir hoje, mesmo com sua agenda lotada. A diretora, Dona Carmen, me cumprimentou com uma caneca de chá recém-preparado. O rosto que havia tremido de medo um ano atrás, devido às ameaças egoístas do meu ex-marido agora, segurava apenas um sorriso calmo e gentil. De forma alguma, Dona Carmen. Para mim, este é o único lugar onde posso realmente relaxar, como um lar de verdade. Ver os sorrisos brilhantes das crianças sempre me dá tanta energia. Sentamos no novo deck de madeira banhado de sol recém-construído, e o sol quente e gentil de inverno envolvia nossos ombros. A nova biblioteca, o novo laboratório de informática. As crianças os usam todos os dias, com olhos brilhando. Mas mais que tudo, o fato de você vir vê-las regularmente é o maior encorajamento para elas. Você é quem deu a essas crianças a liberdade e esperança de escolher seu futuro, Dona Carmen murmurou, com olhos semicerrados enquanto observava as crianças perseguindo energicamente uma bola de futebol no campo. Então sua expressão subitamente ficou séria, e ela olhou diretamente em meus olhos. Mas sabe, às vezes eu realmente me pergunto. Pergunta sobre o quê? Eu inclinei a cabeça, e Dona Carmen continuou silenciosamente, segurando sua caneca com as 2 mãos. Helena, você perdeu os pais cedo, foi passada por parentes, e teve uma infância realmente difícil. Mesmo como adulta, foi despedaçada por aquele marido terrível e sua família, sua dignidade pisoteada. Você experimentou sofrimento profundo suficiente que ninguém a culparia se ressentisse do mundo, parasse de confiar nas pessoas e fechasse seu coração. Sua voz tremeu ligeiramente. Então, como você ainda pode ser tão gentil? Como ainda pode ter tanta compaixão? Aquela pergunta direta, eu fiquei um pouco surpresa, e então um sorriso natural se espalhou pelo meu rosto. O que veio à mente não foram os rostos distorcidos dos 3 que me chamaram de lixo, mas o sorriso gentil do meu pai adotivo, que havia me dado amor incondicional e me ensinado o que é a verdadeira riqueza. Isso é porque, Dona Carmen, comecei, meus olhos ainda nas crianças brincando no campo, minha voz carregando suavemente no ar claro de inverno. Pessoas que conhecem a solidão não abandonam facilmente os outros. Solidão, sim,
o vazio de não ser necessário por ninguém, o terror sem fundo de ser oprimido sem razão e feito a acreditar que você não tem valor. Eu sei muito bem o quão escuro, quão frio, e como pode matar o espírito de uma pessoa desde o núcleo. Eu gentilmente coloquei uma mão no peito. É por isso que quando vejo alguém tremendo em solidão e pedindo ajuda, não consigo evitar estender minha mão. Se eu tivesse vivido uma vida como a deles, protegida por uma família prestigiosa e dinheiro, uma vida onde nunca tive que imaginar a dor dos outros, eu nunca teria sido capaz de me conectar com os corações dessas crianças. Essa é a única verdadeira força que recebi daquele passado duro. Porque fui ferida, entendo a dor nos corações das pessoas. Porque tenho um passado de perda, posso valorizar a pequena felicidade bem à minha frente como a coisa mais preciosa de todas. Vejo que você se tornou uma mulher verdadeiramente forte e bela. Uma única lágrima rolou pela bochecha de Dona Carmen. Eu gentilmente peguei um lenço e enxuguei sua lágrima quente. Um raio particularmente brilhante de luz rompeu as nuvens, iluminando calorosamente o deck onde estávamos sentadas. Eu olhei para o alto céu azul claro de inverno. Aquele dia, naquela sala de estar cheia de palavras cruéis, o momento em que assinei os papéis de divórcio sem derramar uma única lágrima, foi de fato o dia em que um casamento chegou ao fim completo. Foi o dia em que fui decisivamente traída e jogada fora como um objeto inútil pela pessoa em quem havia acreditado com todo o meu coração e tentado construir uma vida. Mas agora banhada nesta luz, entendo claramente o que terminou naquele dia não foi minha vida. Naquele momento, fui para sempre libertada de um lugar que não me valorizava e de uma vida de fingir ser alguém que eu não era. Uma vida de apenas suportar ser olhada de cima. Aquela noite, quando eles se gabavam em sua vitória, acreditando que haviam me entregado minha sentença final, foi na verdade o brilhante primeiro passo para eu ficar de pé com meus próprios pés e reconquistar minha verdadeira liberdade e orgulho. Bruno e sua família, que só conseguiam medir o valor de uma pessoa por coisas frágeis como dinheiro, títulos e conexões, que nunca tentaram ver meu verdadeiro coração, eles agora pagam o preço pelo frio que mostraram aos outros, provando um inferno onde se arrastarão na lama pelo resto de suas vidas. As próprias pessoas que zombaram de mim como uma órfã solitária agora se tornaram os mais sem amor, os mais solitários e os mais lamentáveis seres de todos. Helena, venha logo. Vamos brincar de pega-pega. Vocês todos têm tanta energia. Estou indo. Chamada pelas vozes brilhantes e saltitantes das crianças, eu coloquei minha caneca para baixo, me alonguei e me levantei. Sentindo o sopro definido da primavera no ar frio de inverno, corri em direção ao círculo das crianças. Minha vida pode ter várias dificuldades esperando por mim no futuro, mas nunca mais estarei perdida porque tenho pessoas preciosas para proteger e o verdadeiro orgulho de acreditar em mim mesma.